Eu achei um usado também, comprei um usado, só que eu não instalei ainda, que não deu tempo. Aí já surgiu essa oportunidade, eu comprei, a gente fica com de reserva, né? Daí eu vou instalar ela essa semana. Se o outro não vir, então nós temos esse para... Eu sei que faz falta, a gente às vezes quer acompanhar aqui pela projeção. Mas diz assim a palavra de Deus, meus irmãos, em Mateus 28, capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor Deus. Agora nesse momento, Senhor Deus, pela Tua palavra, a qual, Senhor Deus, vai ser direcionada a nós, Senhor Deus, e que o Teu Espírito Santo, como sempre, Pai, nos conduz através, Senhor Deus, dessa meditação na Tua palavra, que nós saiamos daqui, Senhor Deus, com boas práticas, com aprendizados e encorajados, Senhor Deus, a fazer o Teu ID, a cumprir a Tua missão, Senhor Deus, e como igreja, Senhor Deus, ter a visão, Senhor Deus, daquilo que o Senhor está passando para nós, nesse tempo de agora, Pai, para nós ser encorajados, engajados, Pai, em cumprir, em servir e fazer a Tua vontade nessa terra, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Eu peço que o Senhor use a minha vida segundo a Tua misericórdia, a Tua bondade, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre visão. Nós vamos falar sobre a nossa visão como igreja. E como igreja que Jesus nos chamou, a igreja que Jesus nos chamou para ser. Aqui na cidade de Treviso. Nós vamos falar sobre isso hoje, e esse culto da visão, né, alguns irmãos viram que eu coloquei ali o convite, a gente divulgou nas redes sociais. O culto da visão é um marco espiritual, meus irmãos, para reafirmar quem nós somos, para reafirmar e para onde nós estamos indo, e como nós vamos chegar lá, a esse objetivo. Sempre que você traça um caminho, planeja algo para fazer, uma rota, uma trilha, você sempre planeja essa rota. Você planeja o horário que você vai chegar em tal ponto, você planeja o que você vai levar, o que você necessita levar, o que precisa para fazer essa rota, essa trilha. Você vai pensar em todos os problemas e o que pode acontecer no decorrer do caminho. E assim nós como igreja, meus irmãos, também precisamos traçar uma rota. Precisamos pensar aonde nós queremos chegar e aonde o Senhor quer nos levar como igreja. E pensando nisso, então nós vamos falar sobre isso. Sobre essa visão. A visão a qual o Senhor tem dado para nós como igreja. E como nós, onde nós estamos, onde nós estávamos e aonde nós vamos estar. Ou pretendemos estar. Com a graça de Deus. Então como igreja, meus irmãos, nós precisamos de momentos como esse onde nós paramos para ouvir a voz de Deus, ajustar o nosso coração à sua vontade e renovar o nosso compromisso com a missão que Ele nos confiou. Esse momento é necessário. E a Bíblia, a palavra de Deus nos alerta sobre a importância da visão. Em Provérbios 29, 18, diz que não havendo visão, o povo se corrompe. Ou seja, precisamos ter uma visão. Sem um propósito claro, sem um norte que nos direcione, nos tornamos vulnerável à distração, à dispersão, à estagnação e pior ainda, à indiferença espiritual. Quando não enxergamos para onde Deus quer nos levar, nós corremos o risco de nos contentar onde nós estamos, de ficar cômodo, ficar na zona de conforto. Agora, no entanto, Deus nos chama para algo maior, para um crescimento contínuo e para uma missão que vai além das nossas próprias vidas. Se olharmos então a história do povo de Deus, veremos que sempre que Deus desejava direcionar o seu povo, Ele sempre dava a visão para alguém. Ele sempre dava a visão para um dos seus servos e uma visão clara. Quando Ele chamou Abraão, Ele fez um vislumbre da terra prometida. Quando Ele guiou Moisés, Ele apresentou um plano para libertar o povo do Egito. Quando Ele estabeleceu a igreja primitiva, Ele deu uma missão. E essa missão de fazer discípulos de todas as nações. Ele deixou claro para nós, essa visão clara, do que Ele espera da sua igreja. Ou seja, Deus não trabalha sem propósito. E como igreja, então, precisamos estar alinhados com o propósito. Com o propósito que Ele tem para nós.
E eu falo como igreja local. Neste culto, então, o nosso objetivo, meus irmãos, é reafirmar a nossa missão, reforçar a nossa visão e nos comprometermos, meus irmãos, para estabelecer aquilo que Deus nos chamou para esse tempo, para essa geração. Como nós oramos no início aqui pelas crianças, o Espírito Santo me direcionou a orar. Elas são o futuro, elas são a geração. E aquilo que eu e você ensinamos para nossos filhos, meus irmãos, ninguém pode tirar. Aquilo que você ensinar hoje, ninguém pode arrancar da sua mente. Então nós precisamos ter essa direção clara. E glória a Deus, meus irmãos, que Deus tem transformado. Nós somos chamados, então, a nossa missão é que nós somos chamados para ajudar pessoas comuns a se tornarem parecidas com Jesus. Essa é a nossa missão. Nós vamos logo fazer um quadro, emoldurar e deixar aqui bem claro para a gente ver. Está visível para nós, que a nossa missão, nós fomos chamados para ajudar pessoas normais, comuns, a se tornarem parecidas com Jesus. Mas essa transformação, então, não acontece por acaso. Ela é intencional, exige essa intencionalidade, compromisso. É uma visão clara que Deus quer que a nossa igreja siga, que nós como igreja siga. Deus tem nos abençoado, tem feito grandes coisas entre nós. Nós há pouco tempo fizemos batismo, iniciamos os pequenos grupos, e agora mês que vem nós daremos início à escola do discípulo. Começaremos então a escola do discípulo, mais um passo, meus irmãos, para o avanço, para o amadurecimento nosso espiritual. Ou seja, a nossa igreja está se encaminhando para uma igreja bem estruturada, organizada. Agora a pergunta é que precisamos fazer hoje: isso é tudo o que Deus tem para nós? Será que já alcançamos o que Ele deseja? Ou será que há algo maior ainda? Um chamado mais profundo? Um desafio ainda mais impactante que nos espera? Que o Senhor deseja fazer nessa cidade através de nós? Através da minha e da sua vida? A resposta é clara para nós. Nós não podemos ficar onde estamos. Eu não estou falando de nós mudar para outro lugar, irmãos. Por enquanto não, ainda não. Mas como igreja, você me entende, nós não podemos ficar onde estamos. Ah não, tá bom agora, nós já estamos tendo recurso, quem sabe, para pagar nosso aluguel. Nós já temos recurso, quem sabe, para trocar umas cadeiras, botar uma almofadada. Nós temos recurso para isso, nós temos aquilo. Nós temos pessoas suficientes aqui. Não, acho que essa já está suficiente. Eu acho que os ministérios estão bons. Irmãos, Deus nos chamou para algo maior, algo que nós mesmos nem imaginamos. Nós vamos ver com o decorrer do tempo, a partir do momento que nós vamos servindo ao Senhor, Ele vai dando crescimento. A palavra de Deus diz que Paulo plantou, Apolo regou e o Senhor deu o crescimento. Então cada um de nós tem um papel para cumprir no reino de Deus. E quando nós estamos cumprindo esses papéis, o Senhor vai dando o crescimento. Então a resposta é clara, meus irmãos. Não podemos ficar onde estamos. Ainda há vidas a serem alcançadas. Há líderes a serem capacitados. Há uma cidade a ser impactada. Há um reino a ser impactado. O que Deus começou, Ele há de completar. Assim a palavra dele mesmo diz. O Senhor mesmo diz que Ele começou a boa obra. Mas Ele deseja então que cada um de nós faça a sua parte nessa construção. Portanto, então, nesse culto da visão, nós queremos olhar para frente. Nós queremos olhar para onde estamos. Então, em primeiro lugar, nós vamos olhar onde estamos. Em segundo ponto, nós vamos ver por que não podemos ficar aqui. Em terceiro ponto, para onde estamos indo. E o quarto ponto, como chegaremos lá. Então que o nosso coração esteja aberto nessa noite, meus irmãos, para entender e sairmos daqui renovados, prontos para viver a visão a qual o Senhor tem nos direcionado. E o primeiro ponto, onde estamos? Reconhecendo a nossa jornada até aqui. Ao longo desses anos, meus irmãos, desde o início da nossa igreja, nós temos visto Deus agir de forma poderosa. Quem começou aqui no início, sabe que Deus levantou essa igreja de uma forma que talvez os irmãos que chegaram agora, que estão acompanhando a nós agora,
não tem noção de como ela começou. Mas nós começamos ao meio da pandemia. Nós começamos quando nós alugamos um local para fazer um culto. Fechou-se tudo. Nós ficamos, salvo engano, o primeiro e o segundo mês fechados, fazendo cultos através de transmissão no Facebook. Podia estar lá eu e mais uma pessoa só para cuidar da mesa de som, arrumar alguma coisa. Naquele momento, nós estávamos com o celular à frente e fazendo os cultos online. Agora o Senhor nos chamou então para uma missão clara, ajudar pessoas comuns a se tornarem parecidas com Jesus. E essa missão está fundamentada na própria ordem de Jesus, a qual nós lemos no início agora, em Mateus 19:20, quando ele diz que, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, os batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. O chamado da igreja não é apenas então reunir pessoas, mas formar discípulos que cresçam à semelhança com Cristo e influenciem o mundo ao seu redor. Olhar para onde nós estamos hoje, meus irmãos, é motivo de gratidão. Onde Deus tem nos sustentado e permitido nós avançar ainda com as dificuldades, a prevalecer até aqui, nos ajudou verdadeiramente o Senhor. Quem está desde o início, como eu falei, sabe como foi o nosso processo. Sabe como sempre foi um processo lento, dificultoso muitas vezes, mas que o Senhor sempre deu graça. O Senhor sempre sustentou. Então, como eu falei, a gente começou em 2019, e o primeiro culto que a gente fez não foi nem em um local alugado, o primeiro culto foi na minha oficina. A gente fez um culto público, o primeiro culto público foi lá. E foi uma bênção. Depois disso, então, os nossos primeiros cultos, como eu falei, foram através de lives. Foi bem ao meio ali da pandemia, nossas reuniões estavam impedidas, reuniões públicas, ajuntamento de pessoas. Ainda assim o Senhor nos deu graça para prosseguir. Ainda assim o Senhor nos deu graça para se manter. Então nós temos inúmeros motivos, meus irmãos, para celebrar o hoje, o agora, aonde estamos. Onde estávamos e onde estamos. Porque não se trata apenas de números, mas sim de pessoas. Pessoas sendo alcançadas, transformadas, sendo desenvolvidas. E esse é o nosso chamado. A desenvolver pessoas como cristãos maduros, que têm feito a diferença dentro e fora da igreja. Agora, no entanto, sabemos que essa jornada ainda não está completa. Assim como a grande comissão exige que continuemos indo, ensinando, batizando, como lemos ali em Mateus 28, percebemos que há desafios que precisam ser superados. Como numa trilha, como numa jornada, há desafios. Há desafios a ser superados. Para que a nossa igreja cumpra ainda mais o seu papel no reino de Deus. O envolvimento nos cultos, nos pequenos grupos, nos ministérios, ainda pode ser maior. Assim como o nosso serviço, até o nosso serviço à cidade. Nós precisamos nos envolver mais. Muitos permanecem passivos na fé, meus irmãos. Sem compromisso prático com o crescimento espiritual. Com o seu próprio crescimento espiritual. Ou com o serviço à igreja ou ao mundo lá fora. Há aqueles que ainda priorizam então suas próprias preocupações e rotinas. Em detrimento ao chamado de Cristo ao discipulado. Além disso, algumas áreas da igreja ainda precisam, meus irmãos, de colaboradores. Exemplo, hoje eu estou aqui ministrando para você, e você notou que eu estava com um tablet aqui mexendo para cima e para baixo. Né? Antes de começar o culto, agora antes de começar a pregação, esse tablet aqui é o que comanda a mesa de som. É que qualquer um de vocês pode fazer. Basta qualquer um de vocês falar assim, pastor, eu quero aprender como é que se mexe nisso. E eu vou cuidar dessa mesa de som aí. Eu vou regular os microfones, eu vou regular esse fundo, eu vou regular a banda, eu vou aprender. Se dedicar. E eu estou com ele hoje aqui porque o único que sabe mexer é o Nilson. E o Nilson, para a glória de Deus, hoje foi... Ele não foi ganhar neném, né? A sua esposa foi. Nasceu hoje o pequeno deles, Pedro. Pedrinho já nasceu. Glória a Deus. Então, meus irmãos, tem necessidades ainda aqui. No nosso meio, nós precisamos, quem sabe, de alguém que cuide das mídias sociais. Alguém que cuide da mídia, que colocar o celular ali
botar gravar uma live. É uma coisa simples. E ali a gente acha que não tem influência, que talvez, não, mas é só um celular, fazer uma transmissão, talvez ninguém vai ver. Eu já recebi pessoas, mensagens de pessoas que estavam na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, que viram a transmissão. Então, meus irmãos, através da transmissão alcança pessoas que muitas vezes nós não vamos alcançar. Pessoas na nossa cidade que acompanham, meus irmãos, quem sabe todos os cultos. Quem sabe mais do que muitos membros nossos, que não acompanham. Sabe, pessoas na nossa cidade estão acompanhando, e acompanham todos. Semana passada ainda fui conversar com um pastor ali de Siderópolis, ele falou para mim, olha, eu vi a série que vocês fizeram, Viciado em Si Mesmo, muito boa, eu quero fazer na minha igreja, tu consegue passar para mim o sermão, como é que foi essa série, tudo ali. Eu falei, consigo, sim, pode. Então, alguém está acompanhando, meus irmãos. Alguém tem acompanhado. Então, são coisas simples, que parecem simples, meus irmãos, mas se nós não se envolver, exemplo, o ministério infantil, também necessita de pessoas na recepção, é importantíssimo, parece que não é importante, mas é importante ter 2 pessoas ali para receber. E quem não gosta de ir num lugar e ser bem recebido? São coisas simples, mas tem falta, tem necessidade ainda. Na recepção, na limpeza, glória a Deus, ainda que agora começou, algumas irmãs conseguiram fazer aqui uma escalinha, né, que uma faz por semana, mas se tiver mais pessoas disponíveis para fazer a limpeza, melhor ainda, né, fica mais tranquilo para as outras irmãs. Na zeladoria, como eu falei domingo passado, alguém para zelar pelo prédio, alguém que fala assim, pastor, eu quero ser o zelador do prédio aqui, eu vou cuidar da igreja aqui, eu vou ver se tem uma sujeirinha na parede, eu vou ver se tem uma tintinha, eu vou ver se tem isso, eu vou ver se tem... Coisas simples. Na projeção, hoje nós temos só a Karina, podia ter mais alguém para ajudar na projeção também. Então, meus irmãos, se nós queremos ser uma igreja verdadeiramente que forma discípulos, nós precisamos ser um povo engajado. Nós precisamos ser um povo que serve. E que se dispõe a ensinar, a acolher e impactar vidas de forma prática, tanto aqui quanto lá fora. O discipulado, então, não é algo que acontece apenas dentro do culto, nas reuniões aqui formais, mas é um estilo de vida. É um compromisso contínuo de caminhar com Cristo e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, a se parecerem com Cristo e caminhar com Cristo. É pegar pela mão, literalmente, e ensinar o caminho. É pegar pela mão, como nós fizemos com nossos filhos, e trazer ao culto. Trazer a igreja, trazer até Cristo, levar eles até Cristo. Caminhar com eles. Servir de apoio. O problema é que muitas vezes a gente pensa que o reino de Deus, a igreja é como, sabe o que, meus irmãos? Um campeonato de futebol. Que o Senhor nos chamou para sentar na arquibancada e ver o campeonato rolar. Que o Senhor nos chamou para a gente torcer pelo time e que o time vença. Ó, pastor, estou torcendo por ti aí, tá? Prega aí que dê tudo certo, em nome de Jesus. Estou torcendo por ti aí. Estou torcendo pelo pessoal do louvor aí. Estou torcendo que apareça alguém para ficar na porta. Também estou orando e estou torcendo, pastor, que apareça alguém para ser o zelador e cuidar desse prédio. Estou torcendo para aparecer alguém para ajudar na faxina. Ou estou orando. Mas a verdade é, meus irmãos, que muitas vezes nós queremos ficar assim, torcendo e assistindo o jogo, vendo muitos irmãos, quem sabe, da canelada, cair, levantar. E assistindo o jogo, mas o Senhor não chamou nós para ser espectadores, para ver o jogo só, mas para nos envolver. Para participar do jogo, para participar da missão. Você foi chamado, eu e você fomos chamados para participar dessa missão. Não para ser meros espectadores, para ver a coisa acontecer. Mas para participar da jornada, para participar da trilha, para se queimar no sol, para passar sede, quem sabe, lá no meio da trilha, para o mosquito te morder, para você passar as experiências e no meio do caminho você ajudar outras pessoas a trilhar o mesmo caminho. Então o Senhor nos chamou não para ser espectadores, mas para participar da sua missão. Agora, a boa notícia é que Deus não apenas nos deu essa missão, mas Ele também prometeu completá-la. Como Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso então, meus irmãos, significa que não estamos mais sozinhos nessa jornada.
O nosso Senhor Jesus Cristo não é como o GPS que falha ao meio da trilha. Conversei com o irmão essa semana, o irmão falou, né, a gente foi fazer uma trilha, 46 quilômetros. 50 quilômetros, fazer uma trilha. Levaram GPS para mandar informação para as esposas, ó, chegamos no ponto tal. Pode ficar tranquilo que nós vamos dormir essa noite. Chegamos no ponto tal. Acabaram a trilha depois de 2 dias e meio. 2 dias e meio mandaram mensagem para as esposas, ó, pode vir buscar nós. Estamos esperando. E nada delas vir. Então, foram fazer festa, de certo, foram num churrasco. Não vieram buscar os maridos, mas passa 2 horas, né? O irmão falou que foi, Fagner falou que foi procurar um lugar que tinha Wi-Fi aí, ali perto da represa, né? Aí achou, mandou mensagem para elas, elas não recebeu mensagem nenhuma. Faz 2 dias e meio que nós não temos notícia de vocês. O GPS não funcionou, meus irmãos. Agora Cristo, sim, esse funciona. Esse prometeu e Ele está conosco na trilha toda. Ele não deixa-nos sozinhos, Ele não vai falhar, meus irmãos. A mensagem chega, a mensagem vem, a mensagem vai. E Ele nos chamou então para caminhar essa caminhada, para caminhar essa trilha, e saber que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Agora Deus então continua nos moldando, nos fortalecendo então, e nos impulsionando, para que a nossa igreja seja um ambiente onde as pessoas comuns encontrem transformação em Cristo. A pessoa não precisa ser super espiritual, a pessoa não precisa ser isso, ser aquilo, ela só precisa ser uma pessoa comum. Uma pessoa normal, como eu e você. E ela pode ser transformada à imagem de Cristo. Agora essa promessa então, meus irmãos, ela não deve levar a acomodação. Essa promessa que o Senhor está conosco, não deve levar nós a se estagnar e falar assim, não, eu vou esperar. Vou esperar elas virem buscar. Eu já mandei a mensagem, faz 2 horas elas não responderam, mas vou esperar mais um pouco. Não é para se acomodar, meus irmãos. Caminhe mais uma meia milha, mais 1 milha, 1 quilômetro, que seja. Ande mais. A palavra diz que o Senhor te chamou para cá. Se o Senhor falar caminhe 1, caminhe 2. E se você fazer só aquilo que Ele mandou, ainda tu é um servo inútil. Só fez aquilo que Ele mandou. Faça mais. Busque mais. Jesus não apenas então nos deu uma missão, mas também Ele nos assegurou que não estaríamos sozinhos para cumprir. E em Mateus 28:20 ali Ele diz, né, logo após ordenar aos seus discípulos que fossem e fizessem discípulos, Ele diz, eis que estou com vocês, todos os dias até o fim dos tempos. Essas palavras não são para nós, assim melhor dizendo, um lembrete de que a obra do discipulado depende do nosso esforço e da presença contínua de Jesus na nossa vida. Ele precisa estar conosco. Essa promessa aqui nos dá segurança e confiança para avançar mesmo em meio aos desafios. Sabendo que nós vamos chegar. Agora, se olharmos para nós mesmos, meus irmãos, podemos nos sentir incapazes. Essa é uma realidade. E nós vamos ver os homens de Deus, o Senhor, no decorrer da história, dizendo, eu não sei falar. Eu não posso. Eu não sei fazer isso. Eu não posso aquilo. E o Senhor fala, não, é você mesmo que eu estou enviando. Pode ir. Porque eu vou te capacitar. Eu vou te dar palavras na hora de falar. Como Paulo disse, mas eu vou estar à frente agora dos sacerdotes, dos escribas, o que falarei? Não se preocupe, Paulo, no momento certo eu te darei as palavras para falar. Irmãos, quando nós vamos fazer algo para Deus, se eu vim aqui, meus irmãos, pregar para você e falar assim, hoje eu vou pregar para os irmãos, e eu vou pregar mesmo, que hoje vou arrebentar. Meus irmãos, eu não vou arrebentar nada, eu vou me arrebentar. E cada vez que eu subo para pregar, meus irmãos, eu falo, Senhor, me usa, pela tua misericórdia e a tua bondade, porque o Senhor sabe que eu não tenho nada. Eu não consigo se não for a tua graça, a tua misericórdia. Me capacita e me usa como um instrumento das tuas mãos, e é isso que nós precisamos fazer. Fala, Senhor, me usa, eis-me aqui, me usa, envia a mim. Agora, no entanto, então, meus irmãos, mesmo em meio às dificuldades, a nossa sensação de ser incapazes, insuficientes, no entanto, então, Jesus nos garante que sua presença nos acompanha em todo e cada passo. Isso é que nos garante. Não estamos então formando discípulos sozinhos, não estamos pregando o evangelho sozinhos, não estamos, meus irmãos, servindo sozinhos.
Seja em qualquer área da igreja, seja em qualquer área lá fora, quando servimos ao Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. O próprio Senhor da igreja caminha conosco, nos fortalecendo, nos guiando, nos capacitando a cumprir a sua missão. Ele não é aquele general que deu a ordem e falou, vão, e eu vou ficar aqui no meu QG. Ele falou assim, não, vão, mas eu estou com vocês, pode ficar tranquilo, eu estou com vocês para cumprir essa missão. Essa verdade então deve mudar a maneira de como enxergamos a missão, como enxergamos essa missão que temos pela frente. Se Cristo está conosco, não há obstáculo que nos possa ser vencido, que não possa ser vencido. Se Ele está conosco, não tem obstáculo que nós não podemos vencer. Afinal, quem está contigo não é qualquer um, é Jesus. Agora, meus irmãos, porém, a falta de compromisso de alguns, pode ser transformada pela graça do Senhor. Quando pensamos que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, e que Ele é o dono da obra, aquele que faz a missão, Ele que faz, e nós somos apenas instrumentos nas suas mãos. Nós sabemos que mesmo quando há falta de compromisso, o Senhor pode transformar pela graça dEle. A necessidade de mais voluntários pode ser suprida por um coração despertado pelo Espírito Santo. As nossas limitações financeiras podem acabar quando Deus toca o coração de muitos que vão investir generosamente no reino de Deus, para que Ele avance. Meus irmãos, e para você entender, uma vez a gente, nesse decorrer desses anos como igreja, a gente estava para fechar o mês, e faltava, assim, eu acho que 80% do valor do aluguel, para pagar o aluguel da igreja. E eu estava tranquilo, mas ao mesmo tempo aflito, pensando, meu Deus, mas daqui a pouco o Senhor vai mandar. Eu sempre conto, muitas vezes com o meu trabalho, eu falo assim, daqui a pouco Deus manda um carro lá para mim, daqui a pouco manda alguma coisa, e a gente vai suprir essa necessidade. Veio alguém visitar a igreja. E a pessoa fez exatamente o valor do aluguel. E não era pouco, era R$1.500. Essa oferta a pessoa fez. Você tem noção como Deus cumpre, Deus guarda e Deus faz. Se nós não fizermos, irmãos, alguém vai fazer. O Senhor nos dá uma oportunidade de fazer, de servir. O Senhor nos dá oportunidade. E se nós não fizermos, alguém faz. O reino é dele. Ele é soberano. Então, meus irmãos, nós devemos ser gratos e cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Por isso a nossa postura, então, não pode ser de medo, mas sim de fé e obediência. Se Jesus está conosco, nós podemos nos lançar na missão com ousadia. Se Ele está conosco, nós podemos acreditar que os pequenos grupos crescerão, que os pequenos grupos vão avançar, que os ministérios se fortalecerão, que não nos faltará recurso financeiro. Se Ele está conosco, meus irmãos, a nossa igreja não será apenas um lugar de encontros semanais, quando nós nos encontramos uma vez por semana, mas um centro de discipulado vivo, onde cada um de nós estamos fazendo nossa parte, onde cada um de nós está pregando o evangelho lá fora, fazendo o ID do Senhor realmente, onde pessoas comuns encontram então em Cristo força para viver uma nova vida. Portanto, então, meus irmãos, quando olhamos para onde estamos, devemos celebrar então ao mesmo tempo e nos lembrar dessa promessa, que não estamos sozinhos. O Senhor da seara está conosco. Agora a pergunta é, diante disso, se Deus nos chamou para essa missão, então cada um de nós precisa se perguntar, estou crescendo para me tornar mais parecido com Jesus? Será que eu estou ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo, a crescerem e se tornarem mais parecidos com Jesus? Estou servindo com os meus dons? Estou engajado realmente nessa missão? A nossa resposta a essas perguntas vai determinar não apenas onde estamos, mas para onde nós estamos indo, como igreja. Quando você se faz essas perguntas, você vai entender se nós vamos chegar lá ou não, porque não depende só do pastor, não depende só de uma liderança, mas depende de cada membro, de cada um de nós. Por isso hoje então, meus irmãos, nós celebramos já o que conquistamos, o que foi conquistado, mas também nos desafiamos a avançar em compromisso e dedicação para os próximos passos, para que essa obra aqui não seja estagnada,
mas que ela avance para a glória de Deus. E lembre-se que essa missão depende de você. Segundo ponto, meus irmãos, por que não podemos ficar aqui? O chamado para o avanço, e está lá em Hebreus capítulo 5. Se você puder abrir, Novo Testamento, lá no finalzinho. Hebreus capítulo 5. Capítulo 5, verso 12. Hebreus capítulo 5, verso 12 diz assim: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para o discernimento não somente do bem, mas também do mal. Então, se olharmos, meus irmãos, para a nossa jornada até aqui, podemos ver o quanto Deus tem sido fiel. Mas a pergunta já que surge, que devemos fazer é: isso é tudo que Ele tem para nós? É claro que não, a resposta é não. Deus não tem só isso para nós. Não podemos ficar onde estamos. Precisamos avançar. Não podemos nos contentarmos com o que já alcançamos. Porque se nós se contentar com o que já temos, nós corremos o risco, meus irmãos, de se acomodar. E espiritualmente se tornar uma igreja imatura. Não, mas agora chega. Eu acho que esse negócio de discipulado, esse negócio dos PG, vamos parar. Quem sabe, meus irmãos, os líderes dos PGs, eles até se cansam. Porque sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não se engajamos. Nós como igreja. Porque se há um PG, meus irmãos, nós precisamos se engajar. Os membros precisam participar. Precisam estar lá participando. E o texto de Hebreus aqui então nos alerta sobre esse perigo. O autor aqui escreve a cristãos que, embora já devessem ser mestres, ainda precisavam aprender os fundamentos da fé. Isso revela aqui uma verdade importante. Não basta começar bem. Nós precisamos continuar crescendo. Eles começaram bem, mas pararam de crescer. E Paulo fala: agora vocês têm que voltar para o leite. Porque como crianças, vocês precisam voltar aos fundamentos da fé. Porque vocês não continuaram, não deram sequência. Se não avançamos, então, meus irmãos, nós enfrentaremos, se não avançarmos, nós enfrentaremos consequências sérias. Primeiro, então, o que nós vemos aqui através desse texto, a imaturidade espiritual. Cristão que não cresce permanece fraco, sem raiz profunda. E sem raiz profunda, meus irmãos, o primeiro vento, a primeira água, o primeiro vendaval, a primeira tempestade que vem, leva. A primeira falsa doutrina, vento de doutrina, dificuldade da vida, arranca logo essa raiz. E a fé se vai embora. Depois há um risco também, meus irmãos. Há o risco de poucas pessoas serem alcançadas. Porque vamos estagnar, nós paramos. E vamos ver que alcançamos um nível que as pessoas não vêm mais, não chegam mais. Se nós nos acomodamos, deixamos de cumprir a nossa missão, que é fazer discípulo impactar a cidade. Por fim, então, a falta de influência no reino de Deus. Uma igreja que não avança se torna irrelevante e deixa de ser um instrumento nas mãos de Deus. Uma igreja que não avança, ela se torna irrelevante, ela para de transformar vidas. E os desafios, então, que nos impedem de crescer, meus irmãos, não são externos. Olhando para esse texto, nós vemos que os desafios que nos impedem de crescer são internos. Hoje, meus irmãos, eu sou pastor, hoje eu estou aqui pregando. Mas eu já estive sentado numa cadeira bem acomodado. E quando eu falava com Deus e falava: Senhor, mas eu queria ver mais, parece que não está legal, parece que a vontade minha é dar umas ideias para o pastor fazer algo diferente. Mas a minha vontade era dar ideia, mas não me envolver.
Ideia eu dou, mas botar a mão na prática, não. E um dia o Senhor chamou minha atenção. Um dia o Senhor me chamou a atenção e falou assim: você não cumprir o que eu estou falando para você fazer, eu não estou mostrando para ti porque é para você falar para os outros e apontar o dedo. Porque muitas vezes a gente quer ser meio profeta e falar assim: ó, o Senhor está mostrando isso. Está mostrando, mas tu não vai. Só aponta para os outros. Mas o Senhor está falando contigo. Se Ele está mostrando algo para ti, é porque você precisa se engajar. Então o problema, muitas vezes, a gente acha que é externo, que a igreja não avança, a igreja não cresce por problemas externos. Não é porque aqui é muita perseguição, não é porque é muito adultério, é porque aqui é muita idolatria, é porque aqui é muito isso, aqui é muito aquilo. Não é aqui é muito, meus irmãos, é que nós não estamos fazendo nada, não estamos fazendo diferença, não estamos colocando a mão no arado, literalmente. A maior barreira, então, para o avanço, não é a falta de recurso e de estrutura, mas o coração dos próprios cristãos, nosso próprio coração. Nós não nos envolvemos, falta as mãos que façam, e corações dispostos a servir ao Senhor. A estagnação então do cristão acontece quando há pouco envolvimento e engajamento, quando a oração e a leitura da palavra já não é prioridade. Não, eu ia até ler agora, eu ia orar, mas eu acho que isso não é prioridade. Deixa eu baixar um pouquinho o fundo, que parece que ele aumentou sozinho aqui. Era isso que você ia falar? Minha esposa está com ouvido sensível, ela escutou lá. Agora essa mentalidade, meus irmãos, ela pode ser transformada. Deus nos chamou para muito mais do que apenas assistir um culto, ou manter uma rotina religiosa, de vir todo culto. E é bom que você venha todo culto, porque é aqui que o Senhor derrama a sua graça, é aqui que Ele nos direciona, aqui é onde nós se reunimos no QG, que Ele fala: a missão é lá, vai. Nós vamos para ser fortalecidos, para ser reestruturados, para mais uma semana, a qual nós estamos nesse mundo, servir ao Senhor, ser revestido pela sua graça, pelo seu amor. Ele nos chamou então para sermos discípulos comprometidos e ativos em sua missão. E a nossa missão é clara, queremos ver cada membro aqui crescendo espiritualmente e se tornando um cristão maduro. E assim também sendo um líder, quem sabe, de alguma área da igreja, e sendo um líder inspirador, que inspire outras pessoas, que queiram assumir um cargo de liderança também. Agora, nosso pedido, meus irmãos, é que, e a nossa oração e a nossa visão para esse ano agora e para os próximos que virão, mas para esse ano principalmente, até final de 2025 agora, é que pelo menos 60% da nossa igreja, 60%, talvez nós já esteja perto disso, mas se for mais que isso, glória a Deus, esteja servindo em alguma área, segundo o seu perfil e dom. E para isso nós vamos ajudar você. Por isso que vai ter escola do discípulo, eu quero te convidar a vir, porque você vai entender e se conhecer, e falar: isso eu gosto, é isso que eu fui chamado, é isso aqui que eu quero fazer. Para você exercer. Então, segundo a tua paixão, perfil e dom. Então nós queremos que 60% pelo menos dos membros da igreja estejam envolvidos em alguma área da igreja, servindo em alguma área. Agora, se queremos ser uma igreja forte e relevante, precisamos responder esse chamado de Cristo com seriedade. O tempo de viver uma fé superficial já passou. Nós precisamos agora, então, Deus nos convida a crescer e nos envolver e fazer parte ativamente do que Ele está construindo aqui. Ó, vice, meus irmãos, como faz falta alguém. Deus está falando com vocês hoje, eu acho, até nessa situação. É algo simples, meus irmãos, mas é assim que acontece mesmo. Foi. Deus nos convida então, meus irmãos, para crescer, para nos envolver, para fazer parte ativamente do que Ele está construindo. Não apenas para sentar e ver alguns irmãos colocando tijolo por tijolo. Alguns irmãos preparando uma massa numa construção, eu estou simbolizando isso agora, usando uma ilustração. Os irmãos lá estão preparando a massa, que eles estão colocando tijolinho, eu vou olhar. Que é como eles falam que o brasileiro é assim, né? 1 trabalha, 2 trabalha e 5 olha. Ou 10 olha. Não. Irmãos, nós precisamos se envolver naquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos se envolver, é esse o chamado que Ele tem para nós. Ele deseja nos levar além.
Mas isso então exige de nós disposição para sair da nossa zona de conforto e avançar num nível de compromisso e maturidade maior ainda. Então, portanto, Deus nos chama a crescer, a amadurecer na fé e no serviço. E permanecer, meus irmãos, permanecer onde estamos significa perder oportunidades. É perder a oportunidade de fazer parte daquilo que Deus está fazendo, de sermos uma igreja forte, transformadora. Então cada um de nós deve avaliar a sua própria caminhada, se perguntar: será que estou avançando ou estou estagnado na fé? Se faça essa pergunta: será que eu estou avançando na minha fé ou será que eu estagnei? Será que eu parei? Eu li, agora não leio mais. Eu orava, agora não oro mais. Eu tinha vontade, agora não tenho mais. Eu fazia e não faço mais. Precisamos responder ao chamado de Cristo com coragem e disposição, e confiando que Ele nos capacitará para tudo o que há de vir. Terceiro ponto, meus irmãos: para onde estamos indo? A visão que nos move. Mateus 9:37. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Se reconhecermos, meus irmãos, que não podemos permanecer onde estamos, a próxima pergunta que devemos responder é: para onde estamos indo? Qual é o futuro que Deus tem para a nossa igreja? Se não é apenas uma questão de estratégia, melhor assim dizendo, não é apenas uma questão de estratégia, mas é uma pergunta essencial para a nossa caminhada com Cristo e como corpo de Cristo. Quando Jesus olhou para as multidões, Ele viu que havia muitas pessoas necessitadas. Ele viu muita necessidade. E havia muitas pessoas prontas para receber a mensagem do reino. Agora, no entanto, havia um problema. Faltava trabalhadores. Faltava gente para fazer. Ele falou: multidão tem um monte. E estão todos com os corações abertos, prontos para receber o reino. Mas falta trabalhadores. Isso nos mostra então que o desafio da igreja nunca foi falta de oportunidade de avançar. A seara está aí. Está pronta para a colheita. E a seara é grande. O problema é que os trabalhadores são poucos. Então a necessidade, o que impede a igreja de avançar não são as oportunidades, porque tem muitas, mas a necessidade de mais discípulos comprometidos em fazer a obra de Deus, em mais comprometimento. Por isso a visão então nos move como igreja e por isso a visão que nos move como igreja é formar pessoas, formar discípulos maduros e líderes inspiradores, como eu falei. Irmãos, antigamente há tempos atrás, os irmãos, quem é mais velho aqui na fé sabe como é que é. Era uma briga dentro de igreja muitas vezes. Todo mundo queria uma oportunidade, todo mundo queria se envolver. Ah, não, que querem me derrubar. Havia até que uma competição, erroneamente falando. Não, porque olha, o fulano lá quer me tirar aqui do meu cargo. Era uma briga para servir no reino de Deus. Uma briga errada. Mas então se passou-se esse tempo. E agora a briga é ao contrário. Ninguém mais quer ter compromisso com nada. Nós fomos levados pelo mundo do comodismo lá fora a no reino de Deus também se acomodar. E não querer um compromisso com Deus, um compromisso de fazer algo na obra de Deus. Isso chama a nossa atenção, meus irmãos, como o mundo lá fora tem muitas vezes influenciado. Mas nós temos visto que nós fomos chamados para influenciar, que o mundo lá fora está preparado para receber, mas nós não estamos preparados para servir ao reino do Senhor e fazer a sua obra. Por isso então nós precisamos buscar amadurecer. E um cristão maduro, ele não se contenta com uma fé superficial, mas ele busca crescer em intimidade com o Senhor.
e se compromete com a comunhão com a igreja, e se torna um discípulo ativo na missão do Senhor. Ele tem uma vida de oração consistente, ele se alimenta da palavra, ele serve com dedicação, entendendo então que a sua vida faz parte de algo maior, faz parte da edificação do reino de Deus, que não é apenas uma vida só para passar aqui, estou vivendo aqui por viver, eu vou buscar minhas conquistas, eu vou buscar os meus anseios, as minhas paixões e os meus sonhos. Você pode viver sim aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, sonhos, paixões, viagens, profissionalismo, conhecimento, formação, graduação, mas lembre que dentro de tudo isso, você precisa entender como servo e serva do Senhor, você precisa servir ao Senhor, que foi para isso que Ele chamou, que tem algo maior, algo eterno em jogo, e nós falamos sobre isso domingo passado. A sua fé então não oscila conforme a circunstância quando você está maduro, pois você confia na soberania do Senhor e encara os desafios com perseverança e vive de forma generosa. Ao invés de apenas consumir algo, você contribui agora com algo, edifica, discipula alguém, discipula outras pessoas para crescer espiritualmente também. Separa o teu tempo para se dedicar para outras pessoas, tira o teu tempo, é isso que o Senhor está pedindo. E olha que o Senhor nos dá uma bênção, meus irmãos, que o nosso tempo é longo. Olha quantas horas Ele nos dá. Quantos anos de vida nós temos e nós muitas vezes negligenciamos de separar tempo para o Senhor, de servir ao Senhor. No entanto, então, meus irmãos, há muitos ainda que são cristãos imaturos, presos de uma fé passiva e sem comprometimento. Alguns vivem apenas para si mesmo, como fizemos a série no mês passado, priorizando suas rotinas, seus desejos, em detrimento ao chamado do Senhor. Outros permanecem frágeis, inseguros, vulneráveis, facilmente abalados pelas dificuldades, influenciados por falsas doutrinas. E não é isso que o Senhor espera de nós, meus irmãos. O Senhor espera que nós sejamos maduros, fortalecidos na fé. E para isso, meus irmãos, eu como pastor não consigo fazer tudo. Eu não consigo pegar cada um dos membros da igreja, ir lá e conversar com cada um, e fortalecer, enraizar, e cavar mais um pouquinho, botar uma terrinha em redor e enraizar um pouquinho mais ele na palavra de Deus. Eu não consigo sozinho, meus irmãos. Então a gente precisa de um corpo, a gente precisa de ajuda, a gente precisa caminhar junto, a gente precisa se envolver mais. A visão da nossa igreja então é mudar essa realidade. Queremos ver então cada membro crescendo em conhecimento bíblico, se fortalecendo na sua fé, tornando-se assim um agente de transformação na sociedade, na família, na igreja. Uma igreja saudável não se constrói, meus irmãos, com espectadores, mas assim como aqueles que assistem o jogo, como eu falei aqui antes, mas com discípulos que se comprometem a sua identidade em Cristo e assumem um papel. Veste a camisa do time literalmente e vai para o campo jogar. Vai ajudar, vai correr atrás. Então nós precisamos, meus irmãos, buscar assim, então se envolver, buscar um amadurecimento, para servir e viver de forma assim que seja alinhada com a vontade de Cristo. Agora essa visão, meus irmãos, não se torna automaticamente assim, fácil. É automática, não, então essa é a visão, então ela se torna realidade automaticamente. Não, nós precisamos se engajar. Assim como Jesus orientou os seus discípulos a orarem para que Deus enviasse trabalhadores, nós precisamos também ser intencionais nessa construção, neste futuro dessa igreja. Que a nossa caminhada em rumo a essa visão seja assim, meus irmãos, e que nós venhamos entender isso. E para isso, nós precisamos de alguns pontos aqui, 4 pontos pilares fundamentais. Estímulo à devoção e autoconhecimento. Sem uma vida de oração, leitura da palavra, não há crescimento espiritual. Você não vai avançar. Se você não ler a palavra de Deus, se você não orar, você não vai haver um crescimento espiritual. Não é de culto em culto. Você precisa buscar mais o Senhor. Sem autoconhecimento não há transformação genuína.
Se nós queremos ser uma igreja, nós queremos ser uma igreja que leva as pessoas a um relacionamento profundo com Deus. Então nós precisamos ajudar, conhecer as nossas fraquezas, ter um autoconhecimento nosso, e conhecer as fraquezas das pessoas também, tanto quanto seus dons e talentos. Então nós precisamos também, meus irmãos, de discipulado e capacitação. E uma igreja forte, meus irmãos, então como eu falei, nós vamos começar aqui a escola de discípulo. E a primeira coisa que você deve fazer é falar assim, não, eu vou me envolver. A não ser que você trabalhe, né? Não vai deixar o teu trabalho, mas o horário que a gente vai fazer. Mas se esforce, se possível for, venha. Ah, mas isso eu já sei tudo. Não, a gente nunca sabe tudo, meus irmãos. Nosso conhecimento, nós vamos de glória em glória, de dia em dia, de fé em fé. A palavra diz que nós vamos chegar à eternidade e ainda vamos conhecer os mistérios de Deus. Então ninguém sabe tudo. Nós estamos aprendendo, e melhor ainda é aprender um com os outros, porque é no meio da comunhão que o Senhor derrama a graça, é no meio da comunhão que o Senhor derrama a sabedoria. Nós precisamos se encorajar então, meus irmãos, também ao serviço, tanto na igreja quanto na cidade. E encontrar então o seu lugar aqui, segundo os teus talentos, os teus dons. E a ideia, sabe o que é, meus irmãos? Talvez você não entendeu ainda o teu dom, talvez você não entendeu o teu talento ainda. Mas faça um teste. Fala assim, pastor, eu quero ajudar um domingo nas crianças, ver se, quem sabe o meu chamado lá? Quem sabe eu vou ficar na porta no final de semana, um domingo no culto. Quem sabe eu vou ajudar em alguma outra área, vou me envolver. Vai experimentando, até você achar algo que vai queimar no teu coração. A tua paixão realmente, fala, não, isso aqui eu faço com paixão, é automático para mim fazer isso aqui. É algo que flui. Então a partir do mês que vem nós daremos início à escola do discípulo. Eu te convido a já colocar na tua agenda para você começar a participar. Cultura da celebração, meus irmãos, precisamos cultivar um ambiente de gratidão e alegria pela obra de Deus. A celebração fortalece a unidade da igreja, renova o nosso ânimo e glorifica a Deus. Agora, diante dessas verdades, Deus quer nos levar além. Deus quer nos levar além. E o que estamos construindo hoje, meus irmãos, vai impactar gerações, como foi falado aqui no início. Gerações vão ser impactadas. E o que eu e você estamos fazendo para deixar como legado aqui no reino de Deus? Porque o Senhor pode voltar? Pode. Inclusive pode voltar hoje para alguns de nós. Nós podemos fechar os olhos aqui e já voltou. O Senhor pode voltar para toda a igreja? Pode. Mas, irmãos, enquanto Ele não vem, o que nós estamos deixando para a próxima geração? Qual é o legado? Qual é o legado que nós estamos deixando como igreja na cidade de Treviso? Ah, aquela igreja que começou assim. Bom, já pensou, meus irmãos, no futuro? Eu e você não estamos aqui, mas essa igreja vai permanecer. Mas vai permanecer se nós se envolver, se nós se engajar e preparar outras pessoas para virem após nós. Para dar continuidade nesse trabalho. A igreja não pode ser um fim no pastor, ou um fim no nome da placa da igreja, não. A igreja é do Senhor e ela permanece, ela precisa avançar. E para isso nós precisamos se envolver mais e mais, para impactar as gerações, as próximas gerações que virão. Cada um de nós então precisa fazer parte dessa visão. Agora a pergunta, você está comprometido em crescer e servir ao Senhor? A palavra diz que o campo está pronto, mas os trabalhadores são poucos. Você está pronto para ser um desses trabalhadores da seara do Senhor? Ou você está orando para vir mais? Senhor, eu vou orar, que o Senhor envie mais trabalhadores. Tenho orado para o Senhor, mas você tem trabalhado? Quem sabe é o Senhor que está te chamando para fazer algo, se envolver em algo, ter um compromisso com o reino de Deus. Imagina, meus irmãos, nós como igreja, com 60% da igreja servindo, segundo os seus talentos, dons e paixão. Imagina, meus irmãos, o que Deus pode fazer. Imagine o que Deus pode fazer, nós homens aqui dessa igreja, 4 ou 5 homens, que orem, que leiam a palavra de Deus, que se engajem em buscar a presença de Deus, falam, não, nós vamos fazer o reino de Deus avançar nessa cidade. O que nós faríamos?
Ou mais homens, 4, 5, 10, 20, que o Senhor acrescente mais, mas através de poucos começa e a coisa vai crescendo. Mas é que muitas vezes, meus irmãos, nós esperamos na figura do pastor. O pastor vai fazer. A responsabilidade é dele. Ou a igreja é dele. A igreja não é minha, meus irmãos, a igreja é do Senhor. Se fosse minha, ela já tinha fechado faz tempo. Se fosse do homem, a igreja do Senhor nem estava aqui nessa terra. A igreja do Senhor, por isso, ela permanece, ela prevalece. E o Senhor nos dá a oportunidade, então, de fazer parte desse futuro. O futuro da nossa igreja, então, depende de como nós responderemos ao chamado de Deus hoje. Que possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. E avançar com fé e dedicação. E aqui o último ponto para nós finalizar, meus irmãos. Como chegaremos lá? Efésios 4, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e a edificar o corpo de Cristo, até que todos nós alcancemos a unidade que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus, que produz amadurecimento em nós, chegando à completa medida de estatura ou da estatura de Cristo. Saber onde queremos chegar, meus irmãos, é essencial. Caminhar sem rumo é terrível. Não sei se você já andou sem rumo, mas isso me faz lembrar de um hino antigo. Eu falo hino porque é do tempo, é um hino. A minha mãe costumava cantar. Era uma música que falava assim: eu andei sem destino, eu perdi a razão. Na estrada da vida eu andei na contramão. E quase todos nós, quase não todos nós, andamos sem destinos antes de conhecer a Cristo. Nós andávamos na contramão. E é terrível, meus irmãos, andar sem destino, sem saber um ponto de chegada, sem saber o próximo passo. Então nós precisamos, meus irmãos, de um caminho claro, passos concretos, um compromisso real, para transformar essa visão em realidade. Deus nos confiou então uma missão, e Ele nos deu estrutura necessária para cumprir. A estrutura está pronta. Ele nos concedeu dons à igreja, levantou líderes, e tem capacitado a cada um de nós, a cada crente, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, ninguém foi chamado para a inatividade. Todos nós fomos chamados para fazer algo. É porque você não se encontrou ainda. É porque você não encontrou ainda a tua identidade em Cristo. Por isso que eu disse que quando você encontrar a tua identidade em Cristo, meus irmãos, a coisa vai fluir, a coisa vai acontecer. E aí nós juntos vamos se alegrar ainda mais, meus irmãos. Nós já se alegramos e celebramos por estar aqui. Imagina o futuro, meus irmãos, nós se alegrando, nós reunidos, unidos, se alegrando na presença do Senhor ainda mais, por aquilo que o Senhor vai fazer através de nós, através dessa igreja, nessa cidade. Eu sei que quando nós olhamos para nós, e para nossas limitações, parece impossível, e é impossível. Mas quando nós olhamos para Cristo, e para o que Ele fez, meus irmãos, para Deus, nada é impossível. Quando olhamos para nós, o que Ele fez na nossa vida, de onde Ele nos tirou, nós sabemos que Ele pode fazer muito mais. Quando olhamos para nós, de onde Ele nos tirou e como Ele transformou o nosso coração, como Ele abriu a nossa visão, Ele pode fazer muito mais. Basta nós se colocar à sua presença. Basta nós se engajar, nós desejar então, buscar por isso, por uma igreja madura, ser parte de uma igreja madura. Precisamos tornar nossas ações práticas para que essa visão aconteça. Agora, como faremos isso? Nós faremos isso através de estratégias bem definidas, meus irmãos. E ao passar dos meses agora, vão ficar mais claras. E esse ano, meus irmãos, com certeza a nossa igreja vai avançar. Vai avançar talvez de forma que ela não avançou nesses últimos anos.
Porque agora as estratégias vão estar claras, mais claras ainda. E se você está amadurecendo, eu também estou amadurecendo. Se você está aprendendo, eu também estou aprendendo. A nossa liderança está aprendendo. Nós estamos buscando se engajar mais, vamos fazer mais reuniões de liderança, para alinhar mais o propósito nosso como igreja nessa cidade. Organizar mais, está organizado, tá, mas o Senhor deseja mais. Organizar mais ainda, e o Senhor vai fazer mais. Então, como nós faremos isso, meus irmãos? Através de estratégias bem definidas que vão nos ajudar, então, a transformar as intenções em prática, o crescimento em maturidade, membros em discípulos ativos do Reino de Deus. E para tornar essa visão prática, nós vamos fortalecer algumas iniciativas fundamentais aqui na nossa igreja. E as nossas estratégias serão baseadas no caminho do discípulo. Hoje eu ia colocar na projeção, mas nós estamos sem projetor, então ainda não dá. Mas domingo que vem eu já vou colocar aqui para você entender um pouco já sobre o caminho do discípulo. Alguns irmãos que nos acompanham e fazem parte das reuniões e vão, não só fazem parte, mas vão, que todos podem ir, dos encontros da Converge, a gente faz na Igreja Viva e lá tem o caminho do discípulo. E já tem noção do que eu estou falando. Mas, meus irmãos, se resume o caminho do discípulo em alguns passos. Que é conhecer Jesus, que é vir nos cultos, estar nos cultos, onde nós recebemos a palavra, onde estamos reunidos, os santos estão reunidos, onde Deus derrama a graça dele sobre nós. Portanto, mais do que aprender um conteúdo nos cultos, meus irmãos, nós vamos a um culto para adorar a Deus, como nós adoramos no início agora, e como você está agora, ao ouvir a palavra do Senhor, adorando ao Senhor. Esse é o momento que você está emprestando os teus ouvidos para mim falar, meus irmãos, mas não é eu, é o Espírito Santo que está falando ao teu coração. É Ele que está te confrontando. É o Senhor que está te chamando porque Ele te ama. A palavra diz que Ele corrige o filho que Ele ama. Se Ele não corrigir você, então Ele não ama. Se você se sente corrigido, glória a Deus por isso, porque Ele tem nos corrigido, porque Ele nos ama. Então esse é o lugar onde nós recebemos agora, viemos adorar o Senhor e recebemos também uma porção semanal da sua graça. E por isso nós desejamos, meus irmãos, e para isso precisa de engajamento da igreja, que 90% dos nossos membros até o final do ano estejam participando dos cultos. Irmãos, que falte cadeiras. Mas para isso, meus irmãos, não basta só eu como pastor, porque eu como pastor sou até chato às vezes. Que aí eu fico mandando mensagem para as pessoas. E talvez as pessoas não queiram ouvir a minha mensagem, mas querem ouvir a tua mensagem. Querem ouvir o teu convite. Querem receber a tua visita. Então precisamos se envolver. Querem, quem sabe, ver na tua rede social que você está engajado também. Isso é um engajamento na rede social. Nós compartilhamos tantas coisas, por que não compartilhar um convite para o culto? Precisamos fazer isso então, meus irmãos. A nossa ideia, a nossa visão é que 90% dos irmãos estejam presentes nos cultos. Segundo, a escola do discípulo, meus irmãos, precisamos nos capacitar os santos para a obra do ministério, para ter cristãos maduros. Nós precisamos se fortalecer a nossa fé, preparando-se para ensinar, discipular outras pessoas. E para isso você precisa estar na escola do discípulo, para conhecer, para aprender mais do Senhor. E isso nós vamos falar e vamos utilizar bastante, meus irmãos, ao decorrer desse ano, na escola do discípulo, conhecer, meus irmãos, tudo o que a nossa igreja acredita. A nossa confissão de fé, por exemplo, também vai ser falada. Por isso então desejamos, meus irmãos, que 80% da igreja pelo menos participe da escola do discípulo. Esse é o nosso desejo. Por mais que você tenha conhecimento, a palavra diz que nós devemos se rebaixar muitas vezes. Mesmo que você tenha um conhecimento, fala assim, não, mas eu conheço tudo isso aí já. Se você conhece tudo isso, seja humilde, venha e conheça um pouco mais. Ouça um pouco mais e ajude outras pessoas a conhecer mais. Terceiro, meus irmãos, viver em comunidade. Fazer parte de um pequeno grupo. Como eu falei,
O discipulado não acontece apenas no culto de domingo, mas os PGs são essenciais para o crescimento espiritual. E o pastoreio mútuo. Somos chamados a ser pastores, sacerdotes, a pastorear um ao outro. Você pastoreia tua esposa pastoreia os filhos, e assim nós vamos pastoreando uns aos outros nos PGs também, ajudando, orando, ouvindo, vendo necessidades. A minha oração, meus irmãos, é que certas situações nem cheguem até mim como pastor, mas que seja resolvido entre os irmãos. Que um dia eu saiba e as pessoas falem assim, olha, o fulano estava passando uma necessidade assim, o grupo se reuniu, nós como igreja se reunimos e resolvemos. Ajudamos aquele casal, ajudamos aquela família a resolver seu problema matrimonial. E é isso que é ser cristão, meus irmãos, é isso que é ser cristão maduro, é fazer, não esperar que alguém faça. Não faça assim, mas ninguém olha para mim, ninguém ora por mim, ninguém faz por mim. Meus irmãos, se nós ficar esperando, fazer de vitimismo, a vida toda nós não vamos ajudar ninguém verdadeiramente. Ou ajudar alguém esperando que receber algo em troca, também não vai acontecer, meus irmãos. Ou faz para a glória de Deus, ou você nem faça. Não faça esperando que alguém vai chegar, e glória a Deus, meus irmãos, se você puder, falar, obrigado irmão, glória a Deus, foi uma bênção, que bom, foi bom demais, amém. Mas se alguém não falar isso para você, não fique triste. Seja maduro e saiba que você está fazendo para a glória de Cristo, que é para Ele que você faz, é para Ele e por Ele são todas as coisas. Estou finalizando, meus irmãos. Servir a igreja e o mundo como colaboradores do reino de Deus, então. O Evangelho não é apenas um chamado à transformação individual, mas também é uma transformação que gera impacto ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa, porque fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então nós precisamos impactar lá fora também. Por isso então incentivamos a cada membro a servir dentro e fora da igreja, meus irmãos, conforme eu falei, seu perfil, paixão e dom. A nossa sugestão, como eu falei no início, falei antes aqui, é que você vai experimentando em algumas áreas da igreja. Vá se experimentando, quem sabe você não se dá bem em servir em alguma área, mas pode se dar bem servindo em outra. Mas além das nossas estratégias, então, meus irmãos, nós devemos implementar uma cultura organizacional, e eu vou falar alguns pontos aqui, que são 5, bem rapidinho. Hospitalidade é um deles. Isso é um acróstico, tá, meus irmãos, que a gente vai colocar aqui também depois para vocês verem. Se chama horta. Quem gosta de horta aí sabe que a horta tem que cuidar, né? Então, mas é um acróstico. Então, o primeiro é a hospitalidade, criando um ambiente acolhedor para todos. Nós, como igreja, precisamos criar um ambiente acolhedor para todos. Todos que estão aqui e todos que vão vir, que irão entrar por aquelas portas. Então, a primeira impressão é a que fica. Em qualquer lugar que a gente vai, a primeira impressão fica. Agora, você imagina quando você chega aqui por aquela porta e você entra. Imagine você sendo um visitante. Qual a primeira impressão que você teria da nossa igreja, do lugar, estrutura? Ao entrar no estacionamento. É isso que nós precisamos olhar e entender e melhorar, conversar, nos ajudar, se envolver na hospitalidade. Como estamos recebendo os nossos visitantes? Será que eles vêm e querem vir de novo? Será que eles vêm e será que eles falam assim, olha, eu quero fazer parte dessa igreja porque eu fui bem recebido, eu gostei do lugar que eu cheguei. Segundo, organização, servindo com excelência e propósito. Que eu falei, a gente precisa se organizar mais e mais, meus irmãos, e eu não consigo organizar tudo sozinho, precisamos de pessoas que nos ajudem na organização. Terceiro, resposta em amor, fazendo tudo com paixão e dedicação a Jesus e ao seu reino. É o que eu falei, não faça esperando, eu vou fazer porque o pastor me pediu, eu vou fazer por causa da minha esposa que me pediu, eu vou fazer por causa disso, do fulano, ciclano, não, ao Senhor, faça com paixão e amor ao Senhor, com gratidão. Terceiro, trabalhando em equipe, entendendo que junto nós podemos mais. Sozinho, meus irmãos, é difícil, é demorado, mas junto, meus irmãos, é melhor, é mais fácil de fazer as coisas. Trabalhar em equipe. E o quinto aqui, autenticidade, construindo uma igreja transparente e verdadeira. Que haja transparência entre nós. Dificuldades, abre teu coração. Mas eu não confio no fulano. Mas eu falei para o Beltrano e todo mundo já sabe agora a minha dificuldade. Meus irmãos, experimente.
Experimente. Talvez falou para um irmão, o irmão não é bem maduro, e o irmão falou para outra pessoa a tua dificuldade. Talvez até numa inocência, falando em pedir de oração. Mas vai buscando. Não se decepcione no primeiro. Você vai abrir teu coração para um, talvez aquele um não vai poder te ajudar. Talvez aquela pessoa ali não vai poder falar nada, ou talvez até fale para outra. Como eu falei, sem mal intenção. Porque é imaturo ainda. Mas você vai encontrar maduros. E se você não encontrar, ore para que o Senhor te faça uma pessoa madura para ajudar outras pessoas. Para dar ouvido para outras pessoas e ajudar outras pessoas. E aí você vai abrir o teu coração para o Senhor. Fala, Senhor, olha, a dificuldade daquele irmão, dessa irmã e daquele irmão. Eles têm passado para mim, Senhor. E eu estou passando para o Senhor. Ajuda eles nessa área. Amém, meus irmãos? Diante disso, então, todos têm um papel no reino de Deus. Agora, qual será o seu? Precisamos de mais líderes e colaboradores. Essa nós já vimos que é a necessidade. Que o problema não está lá fora, o problema está aqui. A seara é grande, o problema é que os ceifeiros são poucos. Os trabalhadores são poucos. Então se coloque como trabalhador. Você está disposto a se envolver, a entregar mais de si para o reino de Deus? A visão que Deus nos deu então será realizada não por alguns poucos, mas por todos. Por toda a igreja caminhando junto. Aí nós vamos ver o reino do Senhor avançar nessa cidade. E a conclusão é, meus irmãos, que o Senhor nos convida a construirmos juntos então essa realidade. Eu quero te convidar a se colocar de pé e nós fazer uma oração. Então, meus irmãos, nós precisamos decidir se vamos apenas assistir o jogo ou se vamos nos envolver ativamente. Se vamos simplesmente só olhar ou se vamos fazer parte desse futuro, dessa visão a qual o Senhor tem nos dado para esse ano 2025. A minha oração é que o Senhor quebrante o teu coração, que o Senhor te direcione e te encoraje a servir em alguma área, em algum ministério, se envolver de alguma forma no reino de Deus. Vamos orar. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós oramos a Ti, Pai. Te agradecemos, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor continua nos ajudando e nos guardando, Senhor Deus. E nos capacitando, Pai. E o que nós vimos hoje através da Tua palavra, Senhor Deus, é que o Senhor não nos chamou, Senhor Deus, para sermos inertes. O Senhor não nos chamou, Senhor Deus, para estarmos parados. O Senhor não nos chamou, Senhor Deus, simplesmente para estagnar, para um conforto, para dizer, não, agora estou bem, confortável, e só isso basta. O Senhor nos chamou para algo maior. E o Senhor tem nos dado, Pai, como igreja, uma visão. O Senhor tem nos dado uma missão, Pai. E essa missão, essa visão é maior do que aquilo que nós planejamos para nós mesmos. E, Senhor Deus, o que nos encoraja a fazer essa missão, a cumprir o nosso chamado, Senhor Deus, é saber o que a Tua palavra disse, o que o Senhor nos disse na Tua palavra, que o Senhor estará conosco até o último dia, até o século e a consumação dos séculos. Então, Senhor Deus, nos encoraja, nos dá força, sabedoria, Senhor Deus, intenção ao nosso coração, Pai. Perdoa, Senhor Deus, as nossas negligências que nós deixamos de fazer muitas vezes, Pai, e nos encoraja a ir à frente, a fazer e avançar no Teu reino, Pai. Senhor Deus, nos dê, Senhor Deus, ferramentas para que o Teu reino avance nessa cidade, Pai. Hoje nós conseguimos entender que a seara está pronta, que lá fora há pessoas necessitadas de ouvir a Tua palavra, mas que para isso nós precisamos, como trabalhadores, se envolver na Tua obra, trabalhar e servir ao Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Usa-nos, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.